Por que os jogos nos viciam tanto? Você com certeza já se perguntou por que você não consegue parar de jogar, principalmente quando você deveria, certo? Neste vídeo, vou falar desde as armadilhas psicológicas criadas pelas empresas de jogos, até as razões por trás das nossas obsessões por certos jogos. Durante a minha graduação em jogos digitais, eu descobri as maneiras que os desenvolvedores usam para nos viciar. Este não é apenas mais um vídeo criticando os jogos. Pelo contrário, estou compartilhando essa experiência com você não apenas como gamer, que procrastinava as tarefas para ficar jogando, mas também como um desenvolvedor de jogos que preza pela diversão. Lembro que no início da faculdade, em 2014, isso foi um choque para mim. Era realmente uma matéria a ser estudada, como viciar as pessoas. Essa jornada de aprendizado me fez perceber os gatilhos mentais em ação, e aos poucos me ensinou a avaliar os jogos com mais cuidado. Entender essas mecânicas não apenas me ajudou a reconhecer os sinais de vício em mim mesmo, mas também me equipou com conhecimento para escolher jogos que promovem uma experiência mais saudável e equilibrada. Mas não sou imune à procrastinação. Esse roteiro está pronto há 2 semanas. Sim, estou procrastinando de gravar. No mundo dos jogos, você sabe dizer o que nos faz clicar em jogar novamente? Ou inventar desculpas como aquela famosa frase, só mais uma partidinha? A resposta está gravada profundamente em nossos cérebros, nos gatilhos mentais que os desenvolvedores de jogos criam. Primeiro, vamos entender uma coisa chamada caixa de Skinner. Imagine uma caixa de bonecas, tipo um mini apartamento, mas com ratinhos. Dentro da caixa, o ratinho encontra várias coisas que ele gosta, como comida, água ou brinquedos. Mas para conseguir essas coisas, ele precisa fazer uma tarefa, como movimentar uma alavanca ou dar uma volta na rodinha. E com isso, às vezes ganhava uma recompensa e às vezes não. E é aí que começa a ficar interessante. É como se a caixa dissesse: se você fizer isso, te dou algo legal, mas nem sempre. Com o tempo, o ratinho aprende que se ele fizer a ação, ele recebe a recompensa. E adivinha só, ele começa a fazer a ação cada vez mais e mais, porque ele não sabe quando vai vir ou não a próxima recompensa. É como se ele estivesse aprendendo um truque para ganhar um presente, ou seja, o famoso reforço positivo. Os jogos de hoje fazem algo parecido, dando prêmios aleatórios para que você queira continuar jogando, como as famosas loot boxes, que são caixas com probabilidades aleatórias de você ganhar um item raro ou simplesmente resultados imprevisíveis. Dessa forma, nem você e nem os ratinhos sabem quando e nem quais recompensas virão. Essas mecânicas exploram nosso amor por surpresas, nos levando a jogar por mais tempo, mas não se trata apenas do loot. Os jogos também empregam um conceito conhecido como fluxo, um estado de imersão completa onde os desafios correspondem perfeitamente às nossas habilidades. E isso nos mantém em um ciclo de envolvimento e melhoria constante. Mas para que isso ocorra, o equilíbrio é crucial. Se for muito fácil, ficamos entediados, e se for muito difícil, se torna frustrante e desistimos, com algumas exceções, né? Mas quando o desafio está em perfeita harmonia e equilíbrio, acabamos perdendo a noção do tempo, fascinados por esse incrível mundo virtual. Além disso, os jogos muitas vezes nos fazem querer jogar mais pelo simples fato de que podemos competir neles, seja com amigos ou adversários. Você já sentiu a necessidade de acompanhar o progresso dos amigos ou competir em algum ranking? Todo mundo já teve aquele amigo que continuou jogando quando você foi dormir e no outro dia ele estava no nível máximo. Admito que eu já fui esse amigo algumas vezes. Isso é pura psicologia social em ação, alavancando o nosso desejo inato de pertencer e se destacar. As empresas de jogos trabalham muito para usar esses truques psicológicos para nos fazer jogar mais, mas reconhecer essas técnicas é o primeiro passo para retomar o controle. À medida que nos aprofundamos na psicologia por trás do vício em jogos, fica claro que o fascínio pelos jogos não é acidental, é uma experiência cuidadosamente projetada para cativar a nossa atenção e tempo. Mas depois de compreender esses mecanismos, podemos começar a jogar nos nossos termos, desfrutando dos jogos sem cair nas armadilhas dos devs. Até jogos que não são tão bons podem acabar tomando muito do nosso tempo. Mas como que isso acontece? Não é porque o jogo é divertido, mas porque eles são feitos de um jeito que nos deixa querendo jogar mais e mais. Para entender isso, vamos pensar em algo chamado compulsion loop, ou ciclos viciantes. Isso significa que os jogos nos dão pequenas recompensas que fazem a gente querer continuar jogando sem parar, como na caixa de Skinner. Jogos ruins geralmente dependem desses loops, oferecendo satisfação suficiente para fazer com que os jogadores voltem mesmo sabendo disso. É este ciclo de antecipação e recompensa que nos prende, independentemente da qualidade geral do jogo. E coisas como fazer parte de um grupo também nos faz jogar mais. Muitos jogos nos deixam jogar com amigos ou fazer parte de uma equipe, e isso nos faz
faz sentir que pertencemos a algo especial, um grupo seleto. Esse desejo de fazer parte de uma comunidade pode substituir nosso julgamento sobre a qualidade do jogo, praticamente nos obrigando a jogar mais do que deveríamos. Muitas vezes aproveitando a falácia dos custos irrecuperáveis para incentivar mais investimentos, que seria algo como incentivar a nossa vontade de não querer perder o que já investimos, seja tempo ou dinheiro. Quando gastamos muito em um jogo, sentimos que temos que continuar jogando para valer a pena. Essa armadilha psicológica garante que mesmo quando um jogo não corresponde às nossas expectativas, permanecemos por perto esperando melhorar ou recuperar o nosso investimento. Isso te soa familiar? Estatisticamente falando, é fascinante notar que, apesar das suas falhas, esses jogos ainda conseguem alcançar um tempo de jogo e envolvimento significativos. Esse paradoxo de esse jogo é ruim, mas é bom, destaca o poder da mecânica de jogo e dos recursos sociais bem projetados que se sobressaem em relação à qualidade do próprio jogo. O vício gerado até mesmo por jogos ruins decorre de uma interação complexa de manipulação psicológica, dinâmica social e fatores econômicos. Compreender isso pode nos ajudar a escolher melhor o nosso próximo jogo, reconhecendo quando um jogo serve realmente para nos divertir e quando estamos apenas presos no seu ciclo compulsivo. Posso ser suspeito para falar, já que estou nessa jornada de ser um desenvolvedor independente, mas em um mundo onde muitos jogos tentam nos viciar, os jogos independentes ou indies, que são feitos geralmente por poucas pessoas e sem o auxílio, dinheiro, de grandes empresas, normalmente se destacam por serem originais e divertidos de verdade. Ao contrário de seus colegas de grande orçamento, muitos desenvolvedores independentes priorizam a diversão e a satisfação do jogador em vez da busca por hábitos compulsivos. Os jogos indie, com jogabilidade inovadora, histórias únicas e visuais artísticos, oferecem, digamos que, uma brisa de ar fresco em meio à podridão atual. Eles provam que o sucesso no mundo dos jogos não depende de manipulação psicológica ou de ciclos de compulsão. Em vez disso, podem resultar de uma ligação genuína com o público. Isso pode ser feito proporcionando experiências que impactam as pessoas em um nível pessoal. Esse foco na diversão em vez do vício levou ao surgimento de excelentes jogos indie nos últimos anos. Títulos como Celeste, Gris, Hollow Knight, Stardew Valley não apenas alcançaram a aclamação da crítica, mas também construíram comunidades apaixonadas em torno deles. Esses jogos são celebrados não pela forma como prendem os jogadores em loops intermináveis, mas pela forma como oferecem experiências memoráveis e gratificantes. O que diferencia os jogos indies é a sua capacidade de envolver os jogadores com narrativas convincentes, mecânicas inovadoras e senso de exploração e descoberta. Eles convidam os jogadores para mundos onde a jornada e as experiências ao longo do caminho são mais valorizadas do que a busca viciante por recompensas. O sucesso dos jogos indie sublinha uma mensagem crucial. No mundo onde muitos jogos disputam a nossa atenção através de designs viciantes, continua a existir um forte apetite por jogos que priorizem a alegria de jogar. Essa é a prova do poder da criatividade e do apelo dos jogos que nos fazem sentir, pensar e principalmente nos divertir. E se assim como nos jogos indie você está se divertindo com esse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Mas, apesar dos jogos indies ainda gerarem esperança para nós, gamers de verdade, as grandes empresas que fazem jogos usam muitos truques espertos para fazer com que as pessoas joguem mais e gastem mais dinheiro. Essas táticas não visam apenas criar jogos divertidos. O objetivo é garantir que os jogadores voltem infinitas vezes, promovendo um alto nível de vício. Tá, mas como é que essas empresas fazem isso? A começar com os gatilhos mentais. Essas empresas entendem muito bem como pensamos e usam isso para influenciar o quanto jogamos. Os desenvolvedores de jogos utilizam, por exemplo, princípios como o famoso FOMO, do inglês o Fear of Missing Out, que é o medo de perder ou ficar de fora de algo, recompensando o jogador por jogar continuamente e, junto disso, utilizando o fascínio pelas conquistas do jogo para manter os jogadores presos. Esses elementos são cuidadosamente elaborados para explorar nossos desejos naturais de realização e reconhecimento. Além disso, atualmente as empresas utilizam os milhões de dados coletados dos jogadores e analisam como agimos nos jogos para nos fazer jogar ainda mais. E em seguida, esses dados são usados para ajustar as mecânicas do jogo, tornando-os mais viciantes ainda. Por exemplo, se os dados mostram que os jogadores estão desistindo com frequência após um determinado nível, os desenvolvedores poderão ajustar a dificuldade ou aumentar
aumentar as recompensas para manter os jogadores envolvidos. Isso sem falar da parte social, como jogar com seus amigos. Muitos jogos nos fazem querer trazer eles para jogar com a gente, oferecendo até recompensas por convites enviados. Então acabamos compartilhando nossos sucessos ou competindo uns com os outros. Isso não só ajuda na retenção de jogadores, mas também funciona como uma ferramenta de marketing, atraindo novos jogadores através das redes sociais. Ok, mas como as empresas ganham com isso? Como elas fazem dinheiro? Óbvio que não é só sobre jogar mais. Essas empresas querem que a gente gaste dinheiro nos jogos com coisas extras. Técnicas como a já citada loot box e as famosas microtransações ou passes de temporada são projetadas para criar um fluxo contínuo de receitas. Não lança mais nenhum jogo sem essa porcaria de passe de temporada. Eu não aguento mais abrir um jogo e aparecer esse maldito banner de compra um passe de temporada, tempo limitado, blá blá blá. E essas técnicas também acionam o gatilho da falácia dos custos irrecuperáveis. Quando a gente entende os truques que essas empresas usam, podemos jogar de um jeito mais esperto. Saber quando um jogo está tentando nos viciar ajuda a tomar decisões melhores sobre quanto tempo passamos jogando. E o vício em jogos pode realmente mudar a nossa vida para pior, atrapalhando amizades e até mesmo nossos planos para o futuro. Pesquisas mostram que jogar demais pode nos fazer sentir sozinhos, ir mal na escola ou no trabalho e até causar problemas de saúde, como dores nas costas e dificuldade para dormir. Também pode fazer a gente se sentir mal, nos deixando mais ansiosos, tristes ou estressados. Além da própria pessoa, o vício em jogos pode prejudicar o relacionamento com a família e os amigos à medida que o tempo e a atenção do viciado são cada vez mais consumidos pelos mundos virtuais. Essa mudança de prioridades pode levar a mal-entendidos, conflitos e sentimentos de negligência entre seus entes queridos. Mas, quando jogamos da maneira correta, os jogos podem oferecer diversos benefícios para os jogadores. Do contrário do que a maioria das nossas mães e pais pensam, ou pensavam, né? Talvez seus pais tenham a minha idade e pensem diferente por terem crescido jogando igual a mim. Os jogos podem melhorar a nossa atenção e concentração, especialmente em crianças e adolescentes. Também aumentam a nossa memória, nos obrigando a memorizar comandos, mapas, combos, estratégias e desenvolvem nossa capacidade de resolução de problemas, com puzzles e missões complexas. Além disso, quando se trata de jogos online, muitos promovem o trabalho em equipe e geram novas amizades. E para aqueles que têm dias muito estressantes, servem como uma forma de reduzir o estresse e melhorar o humor. Em alguns casos até aumentando a autoestima. Os jogos podem até mesmo nos ensinar novos idiomas. 90% do que eu aprendi de inglês foi com jogos. Isso sem levar em conta os JRPGs, que são RPGs japoneses, que me fizeram aprender até alguns kanjis, que é o alfabeto japonês. Mas assim como eu aprendi na faculdade, com tudo que eu te mostrei nesse vídeo, você também pode aprender a identificar esses gatilhos e fazer escolhas conscientes sobre o que você joga. Para superar o vício em jogos, precisamos de várias estratégias. A primeira delas é reconhecer que há um problema. Depois, definir um limite de tempo para jogar, pedir ajuda aos amigos e família e buscar outras atividades divertidas além dos jogos. E em casos mais graves, sempre recomendamos a busca por ajuda de profissionais, como terapeutas ou grupos de apoio. Eles podem nos dar mais ferramentas para vencer o vício. Essas ajudas podem nos ensinar a controlar a vontade de jogar, entender por que viciamos e nos ajudar a ter uma vida mais equilibrada e saudável. Para deixar o vício para trás, muitas vezes precisamos fazer mais do que jogar menos. Precisamos encontrar coisas de que gostamos e nos conectar com pessoas fora do mundo dos jogos. É uma jornada em direção à vida mais prazerosa e gratificante. Jogar pode ser divertido e uma ótima maneira de relaxar ou passar tempo com os amigos, ou até fazer parte de grandes comunidades, como em fóruns, tipo Reddit ou servidores do Discord. Mas nunca se esqueça que há um mundo inteiro de aventuras fora dos jogos esperando por você. Por exemplo, para mim, saber que o meu vídeo está impactando na vida de alguém e ver os números dele subindo acaba sendo mais gratificante do que conseguir um certo item ou rank em algum jogo, mas nem por isso eu deixo de jogar. Explorar novos hobbies e passar tempo com amigos e família pode ser tão emocionante quanto qualquer jogo. O importante é encontrar um equilíbrio e desfrutar de todas as coisas incríveis que a vida tem a oferecer. E o equilíbrio perfeito para você nesse momento é a Manual! Brincadeira, gente, não sou patrocinado, mas Manual, se você quiser, eu quero, viu? Tamo aí, né? Quem sabe? Vamos conversar, né? O equilíbrio perfeito, já que você deixou o seu like, é se inscrever aqui no canal, para não perder os próximos vídeos sobre dicas, reviews, análises de jogos, talvez até sobre game dev, caso vocês queiram. Mas falando sério agora, jogar é legal, mas só quando faz parte de uma vida equilibrada. É importante saber quando jogar e quando fazer uma pausa.
Podemos aproveitar os jogos sem permitir que eles tomem conta das nossas vidas. E mais cedo eu mencionei sobre fóruns e comunidades. Se você quiser fazer parte de uma comunidade mais saudável, fazer mais amizades e dar boas risadas, eu deixei aqui embaixo meu Linktree nos comentários fixados. Lá tem o meu Discord com várias salas para a galera se reunir e jogar. E também o link da roxinha, que eu pretendo voltar a aparecer por lá em breve. Vamos nos ajudar a se divertir sem culpa e sem que isso afete a nossa vida e os nossos objetivos. Mas e você? O que você vai fazer de diferente agora que descobriu como os jogos fazem para te viciar?